Olá, olá, Moisés Isidoro aqui mais uma vez para ajudar você a propositar a vida, né, de acordo com a palavra de Deus. E hoje eu quero ser, eu não sei se você vai gostar, mas eu quero ser bem direto com você. Chega um pouquinho mais perto, deixa eu falar com você. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque há muitos problemas, muitos desafios, muitos obstáculos que vão aparecer no meio do caminho e você não vai conseguir dar conta sozinho ou sozinho. Por isso, se você busca cumprir os propósitos de Deus para a sua vida nessa geração, você vai precisar de um aliado. Na verdade, você só vai conseguir cumprir os propósitos de Deus nessa geração se você estiver com o Espírito Santo de Deus. E hoje nesse vídeo aqui, eu quero falar com você de duas coisas que você vai precisar ter e que só o Espírito Santo pode te dar. Então fica aí que eu vou contar sobre elas, porque sem elas você não vai conseguir ir a lugar nenhum, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, deixa um like e não esqueça também de se inscrever no canal caso você não tenha feito isso ainda, porque certamente toda semana, querendo Deus, vai ter um vídeo novo aqui para ajudar você, tá ok? E deixa eu só avisar aqui de antemão, estou preparando algo sem igual para você, algo que certamente vai ajudar muito você sobre o seu propósito, a sua vocação, o seu chamado, sobre como usar as redes sociais, a internet para propositar a vida de acordo com aquilo que Deus tem para você. Então, para você não perder, vou pedir você para entrar no grupo do Telegram, o link está aqui embaixo. Só você entrar no grupo e aguardar, e lá você vai ser avisado de algo novo, tá ok? Então, dito isso, vamos lá. Deus quer que você seja e faça algo totalmente fora da sua capacidade humana. Aí talvez você me pergunte: por que, Moisés, Deus vai requerer de nós algo que é fora da nossa capacidade para fazer? Porque não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre o que você pode fazer e consegue fazer. É sobre o que Ele pode fazer através de você. Jesus, quando ele subiu aos céus, Ele não nos deixou a sós. Ele deixou o Paráclitos, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, para nos conduzir. E o Espírito Santo de Deus, ele tem diversas funções, nessa nossa caminhada. Por exemplo, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia também a toda a verdade. O Espírito Santo, por exemplo, ele nos faz lembrar das verdades sagradas. O Espírito Santo nos dá força para lutar contra os pecados. Há muitas e muitas coisas que o Espírito Santo nos dá, nos oferece, nos capacita para que a gente possa cumprir a nossa missão. Por quê? Porque sem Ele, de fato, a gente não iria conseguir fazer e cumprir a nossa missão. Então, quero ressaltar aqui duas coisas que podem e vão, de fato, ser o divisor entre você conseguir e não conseguir cumprir o propósito de Deus para a sua vida. A primeira coisa está ligada ao seu chamado, à sua vocação, aquilo que Deus impulsionou, aquilo que estava no coração de Deus quando Ele deu palavra de ordem para que você viesse a existir. Ele já tinha um plano para a sua vida, um propósito designado para a sua vida. E para isso o Espírito Santo, ele lhe concede dons espirituais. Essa é a primeira dádiva que nos é concedida pelo Espírito, que eu quero apontar aqui. Então a gente vê, por exemplo, várias listas de dons espirituais, por exemplo, em 1 Coríntios 12, em Romanos 12 também, em Efésios 4. Então há diversos dons. Eu não quero me ater aqui a cada um deles, talvez tenha vídeo mais adiante que eu vá falar sobre eles, mas o que eu quero ressaltar aqui é a importância deles para a sua vida.
Então, a grande questão é, você precisa saber o seu lugar no palco da vida. E quando eu digo palco da vida, eu estou falando da nossa própria vida. A gente precisa saber o momento certo de entrar, o momento certo de sair nesse cenário. Ou seja, a gente precisa saber o porquê nós existimos. E ele está alinhado também aos nossos dons, vocações, para que a gente possa cumprir o nosso chamado e a nossa missão. Então, os dons, eles estão alinhados ao fazer. Na verdade, eu digo também que os dons, ele é o motivo pelo qual nós acordamos pela manhã. Ou seja, quando você desperta pela manhã, você precisa saber o porquê viver, o porquê, fazer o quê. Uma coisa que me chama muita atenção é o espírito de Paulo em relação a isso. A gente pode ver, eu vou te mostrar aqui em Atos 20, versículo 24, olha o que Paulo vai dizer. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contando que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo, ele está dizendo que a vida dele é preciosa porque ele tem um motivo pelo qual acordar todas as manhãs. É a causa do Evangelho que move ele a viver e a querer viver, não apenas existir. Isso é o propósito da vida de Paulo. Ele foi dotado com dons e talentos para cumprir esse chamado. Assim como você também tem um propósito e você é dotado de dons espirituais para cumprir. E como é belo ver pessoas, por exemplo, alguém realizando, degustando aquilo que de fato ela está fazendo. Mas por quê? Porque ela entendeu que é aquilo que ela nasceu para fazer. Por exemplo, na igreja. Na igreja podemos ver irmãos, pregando muito bem, pastores conduzindo e pastoreando a igreja da melhor forma possível. E também fora da igreja podemos ver pessoas empreendendo, cumprindo e desenvolvendo a sua carreira, cumprindo o seu chamado. E isso é muito legal de se ver, mas olhamos e logo pensamos que aquela pessoa está plena, realizada, mas de fato talvez falte algo, porque o Espírito Santo não só nos dá dons espirituais, mas ele nos dá outra coisa que eu quero levantar aqui. Ele nos dá frutos do Espírito. Enquanto os dons espirituais estão alinhados ao fazer, o fruto do Espírito está alinhado ao ser, ao caráter. Só pontuar aqui para você, só para você entender. Assim Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, é o caráter do próprio Cristo, é forjado em nós. Então o Espírito Santo nos dá dons para fazer e também nos concede o fruto do Espírito Santo. Mas por que eu estou pontuando esses dois elementos aqui, essas duas dádivas entregues para nós através do Espírito Santo? Porque é preciso fazer essa distinção por conta de duas coisas que eu quero levantar aqui. A primeira verdade que a gente encontra é que a gente conhece a árvore pelo fruto e não pelos dons. Há árvores que a gente olha assim, elas são formosas, são grandes, tem bastante folhas, e a gente olha de longe assim, começa a admirar e fala, aquela árvore ali há muitos frutos. E quando a gente se aproxima, a gente percebe que aquela árvore tem tudo, menos os frutos. E a outra questão que eu quero trazer aqui é que uma pessoa ela pode ter dons espirituais e não possuir o fruto do Espírito. Ou seja, a pessoa pode fazer, mas não é. A pessoa pode produzir, realizar, ficar em evidência, mas deixou de ser alguém aceitável diante de Deus. Eu quero mostrar para você um versículo que diz muito isso. Em Mateus,
capítulo 7, versículo 22. Olha só, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, ou seja, o dom de profecia. Ele continua, e em teu nome não expulsamos demônios, ou seja, o dom da fé. Ele continua, e em teu nome não fizemos muitos milagres, o dom de cura. E então lhes direi abertamente, não vos conhecia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que forte isso. As pessoas, elas podem ter dons espirituais e fazer de fato muitas coisas, mas no fim da sua vida elas podem se deparar com uma realidade. E na verdade elas vão se deparar com essa realidade por dois motivos, de acordo com esse texto. Olha o primeiro motivo. Nunca vos conheci. Ou seja, elas não tiveram relacionamento com Deus através de Cristo. Então o Espírito Santo nos confere dons espirituais. Mas esses dons não é para que a gente possa achar que a gente não precisa de Deus, né? Pelo contrário, é para que a gente possa entender que esses dons espirituais é dádiva, é algo dado por Deus para nós, e que a gente precisa ainda mais se aproximar dele, se relacionar de forma genuína com ele. E não só o relacionamento, né, que falta para essas pessoas, também, olha só o texto, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui é a falta do fruto do Espírito, a falta do caráter de Cristo forjado em nós. Porque mais do que você realizar, mais do que resultado, mais do que você fazer, é quem você é. Por isso nós não podemos negociar princípios. Porque quando você negocia princípios, você está negociando quem você é. Está negociando o ser em detrimento do fazer. Entende? Então a grande questão é, você sim, você tem um chamado, tem uma vocação, o Espírito Santo lhe capacitou, te deu dons espirituais, mas também você precisa se preocupar muito com quem você está se tornando, quem você é, porque para nada serve se a gente fizer e no fim a gente receber uma mensagem como essa da parte de Deus. Apartai-vos de mim, nem te conheço. Vós que praticais a iniquidade. Entenda uma coisa, quem você é mais importante do que aquilo que você vai fazer e pretende fazer. Isso fez sentido para você? Se isso fez sentido para você, deixa um like, que é uma maneira de me agradecer por esse conteúdo, né? E se inscreva no canal, que certamente toda semana eu tenho um vídeo novo aqui para ajudar você a cumprir o propósito de Deus para sua vida, tá bom? Então não se esqueça também de entrar para o grupo do Telegram, é só vir aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá bom? E é isso. Dito isso, até o próximo vídeo. E deixa eu te perguntar, que tal viver do seu propósito? Eu posso te ajudar?